Olá, pessoal do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Márcio Jean aqui na área. Vocês já se acostumaram à nossa rotina de trabalho, não é verdade? O professor passa para vocês o PDF da atividade, vocês copiam ela antecipadamente, para quando chegar nesse momento aqui, ó, você já vai estar aí sentadinho, organizado, arrumadinho aí na sua casa, sentado na cadeira, no sofá, na rede, ligado na TV para poder acompanhar a explicação do assunto de hoje. Vocês toda vez devem se adaptar a essa nova rotina de trabalho. É melhor porque o aluno aprende mais, presta atenção na explicação, acompanha o exercício. A mesma atividade que o professor passa para vocês é a mesma atividade que a gente resolve aqui na TV, então já fica fácil para você responder, tirar a foto e mandar para o MOB. Então, se o seu professor ainda não está utilizando a mesma atividade para passar para vocês, peça para ele, sugira para ele, professor, tem a atividade que o senhor pode estar utilizando, que é a mesma da TV. Essa atividade a gente disponibiliza no grupo dos professores do sétimo ano da cidade de Teresina, ou seja, todos eles têm acesso a esse material aqui. Tudo bem? Então fica assim, vocês se acostumam com isso. Pega o material do professor, copia no caderno, às vezes não precisa copiar, depende do professor. Eu exijo que os meus copiem. O pessoal da Fundação Nossa Senhora da Paz e o pessoal da Escola João Paulo I. Eles sabem muito bem, um abraço aqui para todos vocês, que tem que copiar toda vez, que é para poder copiar e aguardar o momento da aula para poder vir a explicação. Tudo bem? Nessa semana, nós estamos com um desafio extraordinário. Se você observar aqui na tela, o desafio da semana diz que você pode utilizar os números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15, para tentar fazer com que essa soma esteja correta. Olha só qual é a soma. Você tem que somar, tem que colocar aqui dentro desses quadros 3 desses números aqui, de forma que o total seja 30. É bem provável que ontem você tentou de muitas formas, pediu ajuda a alguém e até agora não encontrou o resultado, não é verdade? E o que foi que eu prometi? Que hoje eu daria uma primeira dica. O que você pode fazer? Uma forma de facilitar você no momento de encontrar a solução. Vamos então para a dica de hoje. Olha só, anote aí. Se quiser, pode repetir algum número. Então, está valendo para o desafio dessa semana, a partir de agora. Se você ainda não encontrou a resposta, se quiser, pode utilizar algum número, ou pode repetir algum número. O número 1, ou o número 3, o número 9, qualquer um. Se você quiser repetir 2 vezes, 3 vezes, fique à vontade. Até porque aqui tem 3 espaços, não é verdade? Então, a dica de hoje é, se você ainda não encontrou a resposta, você pode utilizar um desses números e, se quiser, pode repetir alguns deles, tudo bem? Fique à vontade para tentar encontrar a resposta. Quando você encontrar a resposta, entre em contato comigo. Está aí o número embaixo, ó, 9525-9502. Manda a sua resposta para mim, diga o seu nome, diga a sua escola, que quando for na outra semana, a gente vai estar divulgando aqui quem foram os acertadores dessa questão, desse desafio. Tudo bem? Vamos então para a nossa aula de hoje, que vai falar a respeito dos divisores de um número natural. Ontem a gente viu os múltiplos dos números naturais e hoje a gente vai falar a respeito dos divisores. Tudo bem? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para a segunda parte do nosso assunto chamado divisores de um número natural. O que são divisores de um número natural? Divisores são números que, ao serem multiplicados, resultem nesse número natural. Isto é, são os fatores de uma multiplicação em que o resultado é o número natural considerado. Como assim? Vamos pensar aqui numa multiplicação simples. 2 vezes 4, que é igual a 8, né? A gente viu que o resultado de uma multiplicação é chamado de múltiplo, lembra? Então, eu posso dizer que o 8 é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 4, certo? 2 e 4 são os números que estão sendo multiplicados, eles são chamados de fatores. Mas, além de ser chamados de fatores, eles também são os divisores do 8. Então, os números que estão sendo multiplicados são divisores e o resultado é um múltiplo. Sempre diferencie isso, viu? O resultado da multiplicação eu chamo de múltiplos e os números que estão sendo multiplicados são os divisores desse número que eu tenho como resultado. Então, divisores do 8 aqui nesse caso é o 2 e o 4, ok?
Por exemplo, quais são os divisores de 6? Então, para a gente encontrar os divisores do 6, a gente precisa pensar em todas as multiplicações de números naturais em que o resultado seja 6. Então, vamos pensar quais são. 1 vezes 6 é 6, ou 6 vezes 1 também é 6, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, 1 é divisor do 6 e o 6 também é divisor dele mesmo. Nós temos uma outra multiplicação. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, 2 e 3 também são divisores do 6. Então, como é que a gente coloca? Ó, D, divisores de 6. Uma outra forma que a gente poderia fazer, ó, pense sempre nisso. Os divisores sempre começam no 1, porque o 1 é divisor de qualquer natural. E o próprio número, que no caso é o 6. Aqui no nosso caso é o número 6, viu? Só que não é somente um 6, ainda tem o 2 e o 3 como divisores do 6, como a gente acabou de ver. Isso quer dizer o seguinte, que 6 é múltiplo de todos esses números aqui. E que esses números são os divisores do 6. Então, entendam sempre isso. O resultado da multiplicação são os múltiplos e os fatores dessa multiplicação são os divisores desse resultado. Ou seja, são os divisores desse número aqui que eu obtenho ao multiplicar esses fatores. Então, continuando, logo os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Dizemos também que 6 é múltiplo de 1, 2, 3 e 6, ou que é divisível por esses números naturais. Então, como ele é múltiplo, eu também posso utilizar o termo divisível. E quando eu faço a divisão de 6 por qualquer um desses números, o resto vai dar 0, pelo fato deles serem múltiplos ou divisíveis. Então, não precisamos fazer continhas para verificar. Eu já sei que 6 é múltiplo, então a divisão desses 6 por qualquer um desses números aqui vai dar resto 0. Isso é a notação matemática. Divisor de 6 é igual a 1, 2, 3 e 6. Vamos praticar. Olha só. Utilizando multiplicações, determine os divisores de 8, 24 e 30. Eu vou fazer aqui a letra C com vocês, que é o maior número, então tem mais divisores nesse caso aqui. Não que todo maior número tenha mais divisores, não necessariamente isso. A gente sabe que o 1 está presente em todo o conjunto de divisores, todos os conjuntos. Então começa sempre no 1 e vai terminar no próprio número. Vou colocar mais afastado aqui para ver se vai dar para preencher esse espaço, certo? Então vamos lá. 1 vezes 30, 30. 2 vezes alguém dá 30? Sim. 2 vezes 15, olha só. Então eles dois também são divisores do 30. 3 vezes algum número dá 30? Sim. 3 vezes o 10, ó. Então vou preenchendo o início e o fim. É uma estratégia que eu utilizo. 4 vezes algum dá 30? Não. 5 vezes alguém dá 30? Sim. 5 vezes 6. Olha que esses dois números que a gente colocou aqui, ó. Tem algum número natural entre eles? Não, né? Então terminou aqui o meu conjunto de divisores do 30. Viu como é fácil encontrar os divisores de um número natural? Você vai pensando nas multiplicações que resultam nesse número. Lembrando que sempre começa no 1 e termina no próximo número que a gente está calculando. E depois eu vou pensando nas outras multiplicações e preenchendo aqui. Agora, vocês irão fazer do 24 e também o conjunto dos divisores do 8, tudo bem? Tá aqui o lembrete, ó. Observe que o 1 e o próprio número sempre estão entre os divisores. O 1 é o divisor de qualquer número natural. Sempre os divisores começam em 1 e terminam no próprio número. Então vamos praticar mais uma vez aqui, olha só. Alice faz bombons e quer distribuí-los igualmente em saquinhos de maneira que não sobre nenhum de fora. Complete a tabela abaixo mostrando as diferentes opções que a Alice tem para embalar 12 bombons de acordo com a quantidade de saquinhos que ela utilizar. Então vamos lá. Número de embalagens que ela pode utilizar. A gente vai verificar que o número de embalagens que ela utilizar, quantos bombons ela vai distribuir em cada embalagem. Então você vai observar, a gente vai anotar aqui na terceira linha se vai sobrar algum bombom ou não. E o objetivo, ela não quer que sobre nenhum bombom. Então se ela tiver só a embalagem, vai ficar quantos bombons? 12 bombons, né? Ficou algum de fora? Não. Então o resto aqui é 0.
E duas embalagens. Se ela utilizar duas embalagens, 12 dividido por 2 vai caber 6 em cada uma e o resto será 0. Não vai sobrar bombom. Se ela utiliza 3 embalagens, quantos bombons em cada embalagem? 4, porque 3 vezes 4, 12. E não sobra nenhum de fora. Se ela utilizar 4 embalagens, é possível? É. Vai dar 3 bombons para cada embalagem, não sobra nenhum de fora. Se ela usar 5 embalagens, vai ser possível? Sem que sobre nenhum? Olha, se ela for distribuir 12 bombons em 5 embalagens, vai caber 2 bombons em cada embalagem, só que sobrará 2 bombons de fora, tá? 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Se ela utilizar 6 embalagens, vai dar 2 para cada embalagem e não vai sobrar nenhum bombom de fora. E se ela utilizar 7 embalagens, vai caber 7 embalagens. Como é que ela vai fazer para distribuir 12 bombons entre essas 7 embalagens? Vai dar um bombom em cada embalagem e sobrará 5 bombons de fora. Vindo aqui para 8 embalagens, vai caber um bombom em cada embalagem e sobrarão 4 bombons. No caso de 9 embalagens, ela pega 12 dividido para 9, dá 1 para cada e sobra 3 bombons. Já 12 em 10 embalagens, dá 1 em cada embalagem e sobrarão 2 de fora. Se ela utilizar 11 embalagens, será um bombom para cada embalagem e vai sobrar, no caso, 1. Já se ela tiver 12 embalagens, será um bombom em cada embalagem, obviamente não sobrará nenhum de fora. Então, olha só, o que ela conseguiu fazer na divisão com alguns números de embalagens e com outros não? Por que ela conseguiu fazer a divisão sendo divisível e outros não? Porque aquela quantidade de embalagens que ela conseguiu distribuir igualmente e não sobrou nenhum de fora, são os divisores do 12. Então aqui, todas essas divisões em que o resto for 0, é porque a quantidade de embalagens é um número divisível por 12, tá certo? Então são os divisores de 12. Já os que o resto é diferente de 0, eles não são divisores do 12, o número de embalagens. Então vamos pensar aqui, 1 e o 12 são divisores do 12, porque deu resto 0, não sobrou bombom de fora. O 2 e o 6 são divisores também, porque o resto foi 0. Da mesma forma, o 3 e o 4, 4 e 3, 3 e 4 é a mesma coisa, né? 2 e 6, 6 e 2 também é a mesma coisa. Se eu quiser circular não tem problema, mas eu sei que eu já contei eles na primeira vez. E aqui, o 12 e o 1. Onde o resto for 0, nós temos divisores de um número. Então, quando tivermos uma divisão em que temos que dividir a mesma quantidade sem ficar nenhum de fora, a gente vai conseguir isso se os números relacionados são os divisores daquilo que está sendo considerado. Por exemplo, ela tinha 12 bombons e queria distribuir esses 12 bombons em 12 saquinhos com a mesma quantidade de bombons em cada um deles, de maneira que não sobrasse nenhum de fora. Com algumas embalagens ela conseguiu, com outras não. Aquelas embalagens que ela conseguiu e o resto for 0, é porque essa quantidade de embalagens eram divisores de 12. Por isso que conseguiu fazer a divisão. Por isso é importante entender essa questão de divisores. É um problema do dia a dia, normal. Então a gente pode colocar aqui embaixo, a gente completou a tabela só para a gente praticar essa ideia de divisores. Quais são os divisores do 12? São aquelas quantidades em que ela conseguiu distribuir igualmente sem sobrar nada. Quais são elas? Olha só. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, estão aí os divisores do 12. Em uma embalagem ela coloca 12 bombons, em 2, 6. Em 3 ela coloca 4, em 4, 3, em 6, 12. E no 12, uma embalagem. Tudo bem? Vamos então para a parte dos nossos exercícios. Ok, viu como é fácil aprender como fazer o cálculo para encontrar divisores de um número?
As dicas que eu dei para vocês são muito importantes e vocês devem estar sempre praticando, exercitando esse tipo de atividade. Até porque muitos alunos têm dificuldade, nem tanto na multiplicação, mas principalmente na divisão. Então, se você tiver essa noção de divisibilidade, essa noção de divisores de um número, fica mais fácil para você não estar batendo muita cabeça, ou então estar recorrendo ao celular porque você tem muitas dificuldades. Pratique esse tipo de atividade que vai lhe ajudar no momento de você fazer divisões. Tudo bem? Vamos então para a parte do exercício. Você já está com ele aí no seu caderno. Você já está só no ponto da gente começar. São um total de 4 questões que eu vou resolver aqui nesse momento. E você já vai anotando aí no seu caderno. Vamos então para a nossa primeira questão. Verifique se 6 é um divisor de... Letra A, 26, letra B, 48, letra C, 72 ou letra D, 86. O número 6 é divisor de quais desses números aí? Não é uma questão de marcar, você vai ter que tentar de um por um para saber de quem que o 6 é divisor. Se é divisor, pessoal, vamos utilizar, obviamente, a estratégia da divisão. A letra A está perguntando... o 26 é ou não é divisível pelo número 6? Hein? Para ser um divisor, ele precisa ser, o cálculo tem que ser uma conta exata, o resto tem que ser 0, não é verdade? Vamos então acompanhar na letra A. 26 dividido para 6 dá 4 e restam 2. Restam 2. Portanto, se restam 2, é porque o 6 não é um divisor do número 26. Vamos para a letra B. 48, se eu dividir pelo 6, vai dar uma conta exata e, consequentemente, o 6 será um divisor do número 48? Vamos observar. Se eu pegar o 48 e dividir por 6, eu posso imaginar assim. 6 vezes quanto é igual a 48? Na tabuada do 6, se você observar, 6 vezes 7 é 42 e 6 vezes 8 dá um total de 48. Portanto, se eu pegar o 48 e dividir pelo 6, dá um total de 8. Ou seja, tanto o 6 é divisor do 48, como o 8 também é divisor do 48. E, consequentemente, o 0 é resto. Sendo assim, é verdade, 6 é um divisor do número 48. Vamos então para a nossa letra C. E o 72 é ou não é divisor do número o 6 é ou não é o divisor do número 72? Esse aqui já requer um pouco mais de cálculo, né? Porque a gente sabe da tabuada do 6 até o 10. 6 vezes 10, 60. E aqui já está em 72. Mas espera aí, 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 11 aumenta mais 6, que dá 66. 6 vezes 12 aumenta 66 mais 6. 66 mais 6 é igual a 72. Então, se eu pegar o 72 e dividir por 6, dá 12 e o resto é 0. Logo, sim, o 6 é um divisor do 72, porque o resto foi 0. Portanto, é uma divisão exata. E a letra D, 86 dividido por 6, dá uma divisão exata, em que o 6, portanto, seria um divisor do número 86. Se eu trazer para cá a resposta para vocês, se eu pegar 86 e dividir por 6, dá um total de 14 e restam 2. E se tem resto, é porque não é uma divisão exata e, consequentemente, o 6 não é um divisor do número 86. Sendo assim, quais desses números aqui são divisores? O 6 serve como divisor, ele não é divisor do 26, o 6 é divisor do 48, o 6 é divisor do 72 e o 6 não é divisor do 86. Tudo bem? Anotem aí o resultado, por favor. Então, só são corretos a letra B e a letra C, tá certo? Ok, aqui na segunda questão diz assim, olha só. Quais são os divisores de 15, que também são divisores de 25? Não é verdade? Ou seja, ele quer saber dentro do conjunto dos divisores do 5 e dentro do conjunto dos divisores do 25, quem está nas duas listas ao mesmo tempo. Vamos verificar? Se eu pegar aqui os divisores do 15,
Quais são os dois primeiros números que a gente já tem certeza que vai aparecer? É o número 1, que está dentro do conjunto de qualquer divisor, e o próprio número, que no caso aqui é o número 15. Esses já é fato, já é certo que são divisores do número 15. E a questão agora é a gente descobrir se existe mais alguns, tá certo? Vamos observar. O 2 é divisor do 15? Não, né? O 3, sim, porque se eu pegar o 3 e multiplicar pelo 5, vai dar 3 vezes 5, que é igual a 15. Portanto, eu posso colocar o 3 e posso colocar o 5. O 4 é divisível por 15? Não. O 6, o 7, o 10. Se eu pegar o 15 e dividir por 10, dá 1 e sobra 5. Então, não é. Então, o 15 só tem esses 4 divisores aqui. Já o 25, se eu pegar o 25, a gente pode pensar assim, se o 15 tem 4 divisores, então é porque o 25 tem mais divisores? Não exatamente, observe só. O 25, você já sabe que ele é divisível por 1 e pelo próprio 25. Se você for encontrar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, qualquer um desses aí, você vai observar que na tabuada só aparece um número em que, multiplicando ele por ele mesmo, inclusive, dá 25. Nenhum outro número dá. Ou é 1 vezes 25 que dá 25, ou então quem? Muito bem, para você que imaginou o número 5. O único número que multiplicado por ele mesmo, no caso, é o 5, que dá 5 vezes 5 igual a 25. Então, isso quer dizer o quê? Que o número 25 só possui 3 divisores, 1, 5 e 25. A pergunta é, quem é divisor do 15 e do 25 ao mesmo tempo? Você vai observar que apareceu o número 1 e também o número 5. Então, os divisores comuns de 15 e 25 são os números 1 e 5. Anote aí, por favor. Muito bem, na segunda questão nós temos uma moça, a Janete. E a questão quer saber qual é a idade da Janete. Ela dá pista, ela dá uma pista, olha só. A minha idade corresponde ao maior divisor par de 60, sem ser o próprio 60. Ou seja, dentro dos conjuntos dos divisores do 60, eu vou encontrar o maior divisor par, sem ser o número 60. Então, vamos organizar aqui, então, quem são os divisores do 60. Olha só, o 60, já vou colocar o 1 e o próprio 60, dá por 2, porque 2 vezes quanto dá 60? 2 vezes 30. Dá por 3, porque 3 vezes quanto dá 60? 3 vezes 20. Dá por 4, porque 4 vezes quanto dá 60? O 15. E, por último, dá por 5, porque 5 vezes o número 6 é igual a 60. Então, esses são os divisores do número 60. Eu coloquei bem aqui 16, mas, na realidade, são divisores de 60. E aí, a idade da moça, da Janete, é o menor divisor par, o divisor par menor que 60. Olha só quem é par aqui menor que 60. Já está bem aqui, ó, o número 30. O número 30 é o maior divisor par menor que 60, aqui no conjunto dos divisores do 60. E, portanto, essa é a idade da Janete. Ela possui 30 anos. Só corrigindo aí, ó, coloquei bem que D de 16, na realidade é D de 60, porque eu estou aqui calculando os divisores de 60. Tudo bem? Então, essa é a resposta. A Janete possui 30 anos. Na nossa última questão, aqui diz o texto diz assim, é fácil saber qual o ano bissexto. É só verificar se o ano é dado por um número divisível por 4, ou no caso dos anos terminados em 00, se o número é divisível por 400. Tá certo? Para mim saber se o número é bissexto, basta eu pegar esse número e dividir por 4. Se a conta for exata, é porque é. Ou então, se ele terminar em 00, por exemplo, o ano 2000 terminou em 00, basta eu dividir por 400, se a divisão for um cálculo exato, até porque o ano é bissexto. E aqui na letra A, ele pediu para a gente escrever quais dos anos a seguir são bissextos. São bissextos. 2001, 2008, 2020, 2050, 2034 e 3000. Vamos observar, vamos pegar o primeiro, 2001 dividido por 4. Se eu pegar 2001 e dividir por 4, olha só quanto é que vai dar o resultado, dá 500 e sobra 1.
Portanto, não é um ano bissexto. Se eu pegar o 2008 e dividir por 4, dá 502 e o resto é zero. Portanto, é bissexto. Se eu pegar o 2020 e dividir por 4, dá 505 e o resto é zero. Se eu pegar 2050 e dividir por 4, dá 512 e sobram 2, portanto, não é exato. Se eu pegar 2034, também sobra um resto. Aqui eu peguei 2050, não é verdade? Aqui, na realidade, é o 2034 que eu queria colocar. E na última, 2034 por 4 dá 508. E tem resto 2. Já se eu pegar o 3.000, eu vou dividir por 4? Não, porque 3.000 termina em 00. Portanto, eu posso dividir por 400, que vai dar 7 e restam 2. Portanto, desses números aqui, quais deles são bissexto? Aqueles que a divisão deu exata. No caso, foi o número 2008 e também o número 2020. Anote aí no seu caderno, por favor. Na letra B, ele vai pedir para a gente... Ele vai dizer que na década de 1990, que vai de 1990 até 99, teve quantos anos bissextos? Se você observar quais daqueles números ali, 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, quais deles a conta dava uma divisão exata por 4? E eu coloquei aqui, ó, o 4 vezes 498, que dá 1992, e o 4 vezes 499, que dá 1996. Então, apenas esses 2 anos foram anos bissextos, 1992 e 1996. Anote aí no seu caderno, por favor, a nossa letra B. Da década de 1990, que vai de 90 até 99, apenas 2 anos foram bissextos, 1992 e 1996. Já que na letra C, escreva os anos bissextos das últimas 2 décadas. Estamos em que ano? 2021, né? Já começou, mas a gente considerou de 2020 até 2019. O que você observa sobre a ocorrência deles? Quais deles foram bissextos? Eu fiz a divisão, olha só, encontrei o 2000, 2004, 2008, 2012 e o 2016. O que a gente observa aqui? Que anos bissextos ocorrem de 4 em 4 anos. Então, na letra C da quarta questão, esses aí foram os anos das últimas 2 décadas, de 2000 para 2019, que foi a década de 2000 e a década de 2010, tá certo? Esses foram os anos que foram bissextos. 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, que vai de 4 em 4. Professor, por que o senhor colocou 2020? Porque 2020 já faz parte dessa década que a gente está vivendo agora, que é a década de... Desculpa, para cá. Que a gente está vivendo de 2020 até 2029. Ok? Anotou o resultado? Bem, pessoal, antes de encerrar a nossa aula de hoje, não esquecer do nosso desafio, tá certo? Quando for na sexta-feira, a gente já vai estar aqui com a última oportunidade, trazendo mais uma dica. Eu sei que você está batendo cabeça, já copiou, já borrou, já fez vários cálculos, já procurou outras pessoas, não está conseguindo nem dormir porque está tentando encontrar esse resultado. Quais desses 3 números, quais dessa lista de números, se eu somar, o total dá um total de 30? Esse é o desafio. A dica é, se quiser repetir algum número, fique à vontade para repetir. Depois de amanhã, na sexta-feira, a gente vem com ele e dá mais uma dica para você tentar encontrar o resultado, tudo bem? Então, aqui estamos encerrando a nossa aula de hoje. Quero agradecer pela atenção de vocês. Desculpa que nosso tempo passou um pouco do tempo, mas espero que todos vocês fiquem bem e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.